você já estudou mais do que alguém, se preparou mais, se esforçou mais e ainda assim foi pior? E não foi só uma vez, foi como um padrão que se repetiu de novo e de novo, que não some mesmo quando você tenta se esforçar mais ou se dedicar mais para melhorar. Você revisa tudo antes da prova, gasta horas estudando e usa diversos métodos diferentes para tentar absorver o conteúdo de forma eficiente. E nesse mesmo contexto tem aquela pessoa que não abre o livro uma única vez. Você tira 6, ele tira 9. Você chega cedo no trabalho, revisa o que vai entregar, cuida dos detalhes, alguém faz a mesma coisa, em 40 minutos, sem aparente esforço, e é o nome que o gestor cita na reunião parabenizando pelo bom trabalho. Você luta pelo mínimo, outros chegam no máximo sem parecer que lutaram por nada, e você fica ali, tentando descobrir o que está errado, se é seu método, sua abordagem, ou você. E talvez o problema seja mais fundo que isso. Talvez algumas pessoas simplesmente nasçam para certas coisas, e outras não. E foi exatamente nesse ponto que eu lembrei de Hugo. Blue Lock é um projeto que busca criar o maior centroavante do mundo. Ego, o responsável por esse projeto, é alguém que acredita que o futebol japonês falhou, porque produziu gerações de jogadores que colocaram o coletivo acima do instinto individual. Ele quer quebrar isso, quer criar alguém disposto a ser o egoísta mais genial do campo. E é dentro desse contexto que Hugo aparece com uma teoria que à primeira vista você não discorda totalmente. Para Hugo, o talento não é algo que você constrói, é algo que você carrega. Cada pessoa nasce com um papel determinado, um teto natural que define até onde ela pode ir, independente de quanto esforço aplique. Quem nasceu para chegar ao topo vai chegar, quem não nasceu não vai, não importa o quanto tente. E quando ele entra em campo, tudo parece confirmar a teoria dele. Posicionamento que parece prever o futuro, leitura de jogo que funciona como se ele soubesse o roteiro antes de começar, eficiência sem desperdício, sem emoção, sem surpresa. Tudo acontece exatamente como ele calculou. Hugo e Ego não representam apenas duas filosofias diferentes. Eles representam duas visões opostas sobre a natureza humana. Ego acredita que o ser humano pode evoluir, mudar e se reinventar. Hugo acredita que cada pessoa já nasce com um limite definido e que fugir disso é inútil. Essas duas visões não são só sobre futebol. É a diferença entre acreditar que identidade é algo que nasce do que você faz ou algo que já estava lá antes de você fazer qualquer coisa. E o que torna a teoria de Hugo tão difícil de refutar é que ela não está completamente errada. Existem diferenças reais entre pessoas. Há quem processe certas informações mais rápido, quem tenha predisposições biológicas para determinadas habilidades, quem chega a certos pontos com menos fricção. A ciência não nega isso. O erro de Hugo não é observar que as pessoas são diferentes. O erro é concluir que essas diferenças são permanentes e absolutas, que elas definem o destino, que não há nada entre o ponto de partida e o ponto de chegada que possa mudar a trajetória. Só que é exatamente nesse ponto que ele erra, porque entre o ponto de partida e o ponto de chegada existe uma coisa que a teoria dele não consegue calcular, que é o que acontece com uma pessoa quando ela é colocada sob o tipo certo de pressão. Ego sabe disso, e por isso que o bloco inteiro foi construído em cima dessa pressão. E 3 personagens passaram a vida provando isso na prática, cada um de um jeito diferente, cada um quebrando a teoria de Hugo por um ângulo diferente. E Sag não deveria ser quem ele se tornou, pelo menos não de acordo com a teoria de Hugo. Pelo histórico inicial, pelo nível técnico de entrada, pelos parâmetros que qualquer análise objetiva usaria, Sag não era o tipo de jogador que deveria ameaçar os melhores do mundo. E é exatamente por isso que ele é a falha mais importante na teoria de Hugo. Porque Hugo consegue explicar gênios, consegue explicar jogadores que chegam ao topo porque nasceram para isso. Mas Sag não chegou lá porque nasceu. Sag chegou lá porque fez algo que a teoria de Hugo não modela. Ele evoluiu dentro do jogo, em tempo real, contra adversários que eram tecnicamente superiores a ele no começo de cada confronto. Se você enfrenta alguém melhor e não tem as ferramentas certas ainda, a lógica da teoria de Hugo diz: esse é seu teto, aceite. Mas Sag não aceita. Ele processa, ele absorve e no meio do confronto ele começa a enxergar o que não enxergava antes. A metavisão não foi uma habilidade que ele trouxe pronta. Ela nasceu sob pressão extrema, quando a única alternativa era enxergar diferente ou ser eliminado. A adaptação de Sag é uma reorganização de como ele processa o espaço, o tempo e o movimento. Cada adversário que o supera deixa um resíduo cognitivo, e Sag absorve esse resíduo e reconstrói a partir dele. E a reconstrução do ego acontece várias vezes. Quando ele quebra, em vez de proteger a versão antiga de si mesmo, ele deixa morrer e constrói outra coisa no lugar. E existe uma pesquisa clássica na psicologia do desempenho que fala sobre 2 tipos de pessoas diante de uma derrota. O primeiro tipo recebe a derrota como confirmação de que não tinha
a capacidade. O segundo tipo recebe a derrota como um dado. O primeiro tipo protege o ego atual. O segundo tipo usa o impacto para reformular. E Sag é o segundo tipo levado ao extremo. E o que Blue Lock faz não é romantizar isso. Ele evolui porque não tem alternativas para não ser deixado para trás. E essa é a escolha que a teoria de Hugo nega que existe. Barrow é o tipo de jogador que construiu sua identidade sobre ser o rei. Esse conceito era o que justificava cada escolha, cada postura, cada reação em campo. A identidade fazia parte de Barrow não apenas dentro do campo. Ele era o rei independente do contexto. Só que essa identidade é destruída. Pela lógica de Hugo, a história de Barrow terminaria ali. Se o papel que você nasceu para desempenhar é removido, se a hierarquia natural revela que você não está onde achava, o destino foi cumprido e a teoria é confirmada. Mas a história de Barrow não terminou ali. Assim como em Sag, o que Barrow faz não é tentar resgatar a versão antiga. Ele constrói uma nova identidade, mais complexa e adaptável para superar a original. E o que acontece com Barrow acontece com pessoas reais o tempo todo. Pessoas que constroem toda a sua identidade em torno de sua carreira, mas de repente perdem esse emprego. Pessoas que constroem sua identidade em torno de um relacionamento e ele acaba. Pessoas que constroem toda a sua identidade em torno de uma habilidade que o destacam, mas a perdem. E o que fica quando o que você acreditava que era desaparece? Hugo diria que não acontece nada, porque se aquilo acabou, era porque estava destinado a acabar. Só que Barrow prova o contrário. O que fica não é nada. O que fica é material bruto para construir a próxima versão. Nag é o tipo de personagem que Hugo usaria como exemplo perfeito da teoria dele. Nag tem talento natural absurdo, habilidade técnica que parece inata e a capacidade de fazer coisas difíceis com uma naturalidade que beira o injusto. Ele parece ter nascido para alcançar o topo no futebol. Mas Blue Lock faz algo que a teoria de Hugo não prevê. Mostra o que acontece com o talento quando ele não tem fome. Mesmo com todo o talento natural, Nag não alcança seu potencial máximo. E isso inverte uma crença que muita gente carrega sem perceber. Se eu tivesse o talento dele, chegaria lá. Se eu tivesse nascido com aquela habilidade natural, o esforço seria fácil e o resultado seria garantido. Só que Nag destrói essa crença. Porque o talento sem direção não garante o resultado. E ele ainda pode se tornar uma das armadilhas mais sofisticadas que existe. Porque quando você chega fácil nas primeiras etapas, você nunca desenvolve o necessário para continuar quando fica difícil. O flow é o estado de maior engajamento e crescimento que acontece quando o desafio está calibrado, levemente acima da habilidade atual. Não é fácil demais e não é impossível. Nag passa boa parte da obra abaixo dessa borda, que é o confortável. E ao invés de acelerar seu crescimento, ele fica parado, porque não há pressão suficiente para exigir mais. Hugo veria Nag como uma confirmação de sua teoria, mas a teoria de Hugo não consegue explicar por que ele estagna. Porque na teoria de Hugo, o teto é fixo, e quem nasce com um teto alto permanece alto. E Nag mostra que o teto não é fixo, e também mostra que ter um teto alto não significa que você irá alcançá-lo automaticamente. O talento é o ponto de partida, não o ponto de chegada. E quando você vê alguém com mais facilidade chegando mais longe, você está vendo o ponto de partida, não a história inteira. Você não vê o que eles fazem quando a facilidade acaba. E o que esses três personagens representam é algo que a pesquisa sobre o comportamento humano documenta há décadas. Anderson Erickson passou mais de 30 anos estudando o que separa pessoas que chegam ao topo das que estacionam em música, esporte, medicina, xadrez. E a conclusão que ele chega é que o fator determinante não é o talento inicial, é a qualidade do processo. Especificamente o que ele chamou de prática deliberada. Não é repetição mecânica, é a prática que acontece sempre na borda do limite atual, com ajuste constante e atenção total ao que ainda não funciona. E Sag funciona exatamente dessa forma. Cada confronto é prática deliberada. A pressão do jogo força ele para a borda onde o crescimento acontece. E a neurociência hoje confirma algo que o determinismo de Hugo não consegue alcançar: a neuroplasticidade. O cérebro se reorganiza em resposta a experiências, pressões e aprendizados. As conexões que definem como você processa o mundo e podem ser reescritas pela experiência. Mas isso não significa que qualquer pessoa pode ser qualquer coisa. Significa que o ponto de partida não define o ponto de chegada de forma tão linear como Hugo acredita. E existe uma pesquisa sobre mentalidade que foi estudada por décadas que descobriu algo sobre a crença sobre o próprio potencial que se torna autorrealizável. Pessoas que acreditam que suas capacidades são fixas param antes de chegar no limite real. Pessoas que acreditam que capacidades podem ser desenvolvidas continuam mais tempo, toleram mais fracasso, extraem mais informações das derrotas e, como consequência, o segundo grupo de pessoas alcança o que busca. Não porque eram mais talentosas, mas porque não parou de testar e analisar os resultados para evoluir.
fazer. E a teoria de Hugo não tem apenas falhas, ela também é perigosa. Quando você internaliza que o destino é fixo, você para de tentar. E quando você para, você nunca descobre onde está o limite real. E essa teoria não está apenas presa em pessoas, essa teoria está inserida no próprio sistema. No sistema educacional, crianças são avaliadas desde cedo e separadas por desempenho, e dali nascem as expectativas que definem o que esperar delas. Quando o professor acredita que um aluno tem alto potencial, esse aluno performa melhor, não porque ficou mais inteligente, mas porque o ambiente inteiro mudou em resposta à crença. O inverso também acontece. Quando um sistema acredita que certos alunos têm um teto baixo, o sistema começa a criar condições para confirmar essa crença. Menos desafio, menos investimento e menos expectativa. E o resultado parece provar a teoria, quando na verdade a teoria criou o próprio resultado. Isso não é especulação filosófica, é o efeito Pygmalion documentado desde os anos 60, replicado em dezenas de contextos diferentes. No mercado de trabalho, existem pessoas que nunca são colocadas em posições de desafio real, porque alguém decidiu que elas não têm um papel específico. E como nunca foram colocadas sob o tipo de pressão que forçaria crescimento, nunca cresceram da forma que teriam crescido. E isso vira evidência de que a decisão inicial estava certa. A teoria de Hugo, quando coletivizada, não apenas descreve hierarquia. Ela produz hierarquia e depois usa essa hierarquia como prova de si mesma. Quando você para de tentar porque acredita que tem um teto, você remove de si mesmo uma variável que o mundo precisava conhecer. E quando os sistemas inteiros operam com essa crença, eles removem essa variável de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Só que a versão mais perigosa da teoria de Hugo não é a que você encontra em sistema, é a que opera silenciosamente dentro de você. Toda vez que você olha para alguém que chegou mais longe e pensa, ele nasceu para isso, eu não, você está pensando como Hugo. Toda vez que você abandona algo antes de chegar no limite real, com a justificativa interna de que não tem o que é necessário, você está obedecendo à teoria de Hugo. E o mais difícil de admitir é que às vezes essa voz soa como sabedoria, soa como autoconhecimento maduro, soa como estou sendo realista sobre quem eu sou. Lembra de todas as vezes que alguém que se esforçou menos alcançou resultados melhores que você que se dedicou mais tempo e mesmo assim não conseguiu chegar lá? Não é ilusão, existem diferenças reais do ponto de partida e existem pessoas que alcançam mais rápido as coisas. Só que você está olhando apenas para um pedaço da história. Você está olhando para o ponto de partida e interpretando como ponto de chegada. Nag tinha o ponto de partida mais alto, mas desperdiçou. Barou chegou no ponto que parecia ser o fim, mas construiu algo novo. E Sag não deveria chegar onde chegou, mas chegou porque se recusou a tratar cada derrota como um veredito. Isso não é garantia de resultado, é um lembrete de que você não deve parar de tentar antes de testar o seu limite real. Todos aqueles momentos em que você se esforçou mais, deu o melhor que tinha e ainda assim ficou para trás, aquela voz aparece. Ela diz que você não foi feito para isso, ela te oferece uma alternativa mais fácil e te força a desistir de tudo, e você a escutou. Se você pudesse voltar para aquele dia, você ainda faria as mesmas escolhas?